meus queridos alunos. Hoje nós iremos falar sobre a cultura indígena, narrativas orais. Nessa imagem você vê um indígena com uma câmera filmadora na mão. Ele está registrando as atividades do projeto Vídeo nas Aldeias. Esse projeto busca apoiar a luta dos povos indígenas e fortalecer a sua identidade e sua cultura. Mas qual é o termo adequado? Índio ou indígena? No dicionário diz que índio é natural ou habitante da Índia. Lembrem-se que Cristóvão Colombo, em 1492, quando ele estava passando aqui pelas Américas, ele avistou nas praias vários nativos e pensou que tinha chegado, descoberto outro caminho para as Índias. De forma errônea, ele batizou os nativos aqui da América de índios, porque ele pensou que estava na Índia. A forma correta que nós devemos hoje nos referir aos nativos das terras brasileiras antes de 1500, como diz aqui no dicionário, é a palavra indígena, que significa aquele que nasceu na América ou ela do Norte, Sul e Centro-Oeste, povos indígenas da Amazônia ou pessoas de um território. E do latim, indígena significa natural do lugar que habita. Povos indígenas do Brasil. A história dos povos indígenas começou com a chegada do colonizador europeu aqui no Brasil no ano de 1500. Os portugueses, quando aqui chegaram, encontraram as nossas terras com milhares e milhares de indígenas. Esses indígenas que aqui habitavam foram dizimados por esses povos que chegaram. Lembrando que quando o europeu chegou aqui, o português aqui chegou, ele trouxe consigo várias doenças, varíola, malária, coisas que os indígenas não estavam habituados a conviver com esse tipo de doença, eles não tinham imunidade. E milhares de indígenas morreram de doenças. Outros também morreram por causa das guerras e conflitos entre o colonizador. O nome índio, como já foi dito, foi um erro do navegador Cristóvão Colombo, que passou por aqui em 1492. Os povos indígenas brasileiros, eles não são um povo unificado. Cada povo, cada etnia tem suas características peculiares, como forma de se expressar, tem a sua própria língua, a sua forma de cultura diferente de um grupo indígena para o outro, a sua religiosidade e ritos diferentes. Então, os povos indígenas, eles não são um povo unificado. Eles têm as suas etnias e grupos específicos. Eles estão, então, divididos em etnias. O grupo mais numeroso aqui no Brasil é o Guarani, com 85 mil pessoas. Aqueles que possuem o maior território são os povos da etnia Yanomami, com 9,4 milhões de hectares no norte da Amazônia. E o maior povo da Amazônia é a tribo Ticuna, com 53 mil pessoas. As etnias indígenas do Brasil são várias, mas as principais que nós temos são a Yanomamis, Charruas, Guaranis, Tupinambás, Caiapós, Tupiniquins, mas são mais de 1.000 etnias aqui no Brasil, cada uma com as suas particularidades. Narrativas indígenas. O que são essas narrativas indígenas? Lembrando que a história e a cultura indígena, ela é passada de geração para geração de forma oral, através dos ensinamentos dos chefes tribais mais idosos. Os idosos, os chefes, eles guardam consigo a história indígena e vão passando de geração para geração de forma oral. Hoje, com a modernidade e a tecnologia, essas histórias elas já começaram a ser registradas na forma escrita, mas no passado tudo era transmitido oralmente. Narrativas indígenas. Os relatos orais são fontes históricas que nos ajudam a conhecer as experiências, as memórias, o cotidiano e a cultura, e os pontos de vista de diversas pessoas, principalmente daquelas que tiveram pouco espaço nos meios oficiais de registro
e transmissão dos saberes produzidos. Para conhecer a história dos indígenas ou dos africanos, temos que buscar em diversas fontes históricas, como os registros escritos que hoje nós temos, através dos objetos encontrados, através das escavações arqueológicas, os materiais das tradições indígenas, através da música, festividades, histórias e memórias narradas pelos mais antigos, entre outras coisas. Cacau Jecupé, escritor ameríndio, em um dos seus livros, ele conta a história do Brasil na perspectiva indígena. Ele diz que, ao contar a sua história, um índio, ele vai partir do momento em que sua essência, ou seja, do que o seu espírito, permeou a terra e relata a passagem dessa essência, desse espírito, pelos reinos vegetal, mineral e animal. E há tribos que partem da história, que inclui também a história nacional, além das relações com os demais povos indígenas. Ele relata o contato com o europeu a partir da sua chegada na América em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou ao Brasil, passando pelas terras brasileiras, e aqui ficou mais ou menos por um mês. Cristóvão Colombo chegou aqui ao Brasil no dia 21 de outubro, na ilha de São Salvador. Então, os indígenas, eles têm uma intimidade maior com a natureza. Então, quando eles contam a história da natureza, eles falam através da simbologia religiosa que eles têm. A questão do espírito, a essência do espírito em contato com a natureza. Então, essas narrativas orais, elas vão justamente ser essa forma de transmissão desse conhecimento. Muitas vezes, essas narrativas são compreendidas como lendas, que as lendas são uma forma, digamos, uma poesia, uma forma diferente de contar a sua história para as futuras gerações. Então, elas são compreendidas como lendas ou com os mitos, que não possuem credibilidade como fonte histórica legítima, mas já se percebe que tem sim credibilidade, porque essas histórias elas são passadas de geração para geração para explicar muitas vezes coisas reais que aconteceram na história de cada etnia e de cada tribo. Quando nós estudamos a cultura indígena, estamos conhecendo a nossa própria cultura. As narrativas orais revelam muito dessa história e a nossa concepção do mundo e de cada povo. Então, estudar a cultura indígena é estudar as nossas raízes, as raízes brasileiras. Nós somos a mistura dos indígenas com os negros africanos que aqui vieram e também do europeu que por aqui passou. Então, essa mistura é a nossa história. Então, nós temos que conhecer a nossa história para também nos conhecermos. Exemplos de narrativas orais: a lenda do Guaraná, a lenda do peixe-boi, a lenda do açaí, a lenda da cobra grande, a lenda do saci-pererê e a lenda do boto. Hoje nós vamos ler a lenda do Curupira. Curupira é esse personagem que vocês estão vendo aí no cursor. Acompanhe comigo. O Curupira é o protetor das florestas. Apresenta como principal característica o fato de ter os pés virados para trás. Apesar de ser perverso, ajuda os caçadores que lhe oferecem cachaça e fumo, proporcionando-lhes caças bem-sucedidas. Além de estar associado a casos de violência e rapto de crianças, o Curupira pode fazer com que as pessoas se percam na mata. Para distrair o Curupira e poder escapar dele, deve ser dado um novelo de cipó com a ponta bem escondida. Ao tentar encontrar a ponta, o Curupira se distrai, dando tempo para que as pessoas fujam. Lembrando que o Curupira ele é visto como um protetor também das matas. Então, é uma das lendas indígenas que nós temos, são várias. Neste momento, nós finalizamos mais um Estudando em Casa. Lembrem-se que as lendas e os mitos são formas de explicar tudo o que aconteceu na história
e no passado de uma maneira diferente, que quando se faz uma pesquisa mais aprofundada, dá para se compreender o que se quer transmitir com cada história. Neste momento, então, finalizo e até a próxima aula.